Uma boa tarde. Estamos iniciando, então, a nossa reunião de Doutrina e Passe da tarde de hoje, onde o Geiso vai expor para nós o capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Então, para quem está em casa, nos acompanhando, e esteja passando por alguma dificuldade, e tem interesse em fazer a fluidificação de água, é só deixar separado uma jarra com água, que, de acordo com o posicionamento emocional que vocês colocarem, enquanto vocês estiverem assistindo a palestra, no sentido de realmente querer se reconhecer, buscar soluções para essas dificuldades, não simplesmente se livrar delas, imbuído desse sentimento de tirar o aprendizado através da comparação que vocês possam estar fazendo com a vida de vocês e o Evangelho, que os espíritos amigos na casa de vocês, vendo esse esforço, eles então fluidificam a água que vocês podem consumi-la entre hoje e no máximo até 3 dias, onde os fluidos eles ficam retidos, auxiliando vocês nesse reequilíbrio, tanto físico quanto emocional. Para quem fica aqui com a gente, presencialmente, a gente vai ter atividade de passe no segundo momento, ressaltando da importância também de estar voltado para essa atividade com esse sentimento de querer compreender, de querer entender um pouco mais a respeito da vida e, com isso, ter lá no seu dia a dia a motivação para colocar tudo em prática. Então, para que a gente aproveite da melhor maneira esse momento, eu convido vocês a buscarem um estado de maior serenidade, de maior calma, buscando olhar internamente para si, a fim de que a gente se volte, pedindo a Deus para que nos auxilie, para que a gente consiga melhor absorver os conteúdos da tarde de hoje, a fim de a gente poder se transformar e contribuir de uma maneira mais positiva no mundo que a gente vive, com menos desculpas, com menos omissões, a fim de que o nosso posicionamento seja de maior coragem, pela segurança que cada um possa adquirir através dos seus esforços, através da sua determinação, por realmente querer viver os valores do Evangelho e, com isso, colaborando consigo e com os demais que convivem à sua volta. Que assim seja. Com a palavra, então, Geiso. Boa tarde, pessoal. Eu já vou ler a passagem, ou pelo menos o início dela, antes de fazer algum comentário, que dá título ao capítulo. É lógico que amar os inimigos não é uma coisa muito que nos soa muito fácil de ser feito, né? É uma coisa que nos soa assim, tá, não, tudo bem, né? É uma coisa bíblica, Jesus está falando. Agora daí a eu conseguir colocar em prática, vai longe, né? O intuito aqui do capítulo é mostrar que é possível, que tem que ser começado por algum ponto, mas que é possível. E mais que isso, mostrar a relação de misericórdia de Deus e dos espíritos superiores para conosco. Então diz assim: aprendestes que foi dito, é Jesus falando. Tá? Quando ele está dizendo aprendestes que foi dito, ele está se referindo à lei mosaica, que era o que eles conheciam lá na época. Né? Até então, Jesus, para eles, era ainda uma pessoa comum, para algumas pessoas começava já a se mostrar como o Messias, mas de uma forma geral, o conhecimento do povo era a lei hebraica. Então ele está se referindo a isso. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Então isso está no Velho Testamento, lá a gente encontra passagens assim, encontra. Né? Então, é muito comum vocês pegarem passagens nas quais é dito que, por exemplo, o povo hebreu vai sobrepujar todos os outros povos, que aqueles povos que são idólatras, que não acreditam em Deus, serão destruídos. É uma ação de contrariedade, de choque contra os demais povos. Então isso está lá? Tá. Aí Jesus altera isso. Ele diz: eu, porém, vos digo.
amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Atualmente na sociedade, a gente vê do que Jesus está falando já naquela época e que já acontecia. As relações de preconceito, de dificuldade, de relação, elas já existiam lá. Agora, na sequência, a gente vai ver sobre isso. Mas para já a gente ver uma pequena parte histórica, existia uma parte do povo que tinha a mesma origem, mas que em função de uma série de problemas, de guerras, de miscigenações, eram tidos como pessoas impuras, que não conservaram os mesmos princípios do povo dos judeus, que se conservaram, mesmo com determinadas invasões, conservaram os costumes e a crença em Deus. Os samaritanos, por exemplo, eram considerados um povo impuro e que os judeus tinham um desprezo para com eles. Eles não concordavam em determinados aspectos. Muito mais ainda em relação aos outros povos da região. É claro que, como era uma sociedade altamente ligada ao aspecto religioso, essas disputas elas se davam muito mais, essas querelas, esses problemas, em relação ao aspecto religioso. Então eles não concordavam, não acreditavam nas mesmas coisas que os outros povos. Se sentiam superiores por causa disso, eles estabeleciam preconceitos, julgamentos, muitas vezes levando os demais à humilhação. Então é desse tipo de coisa aqui que ele está falando. Hoje, na sociedade, por outros motivos, a gente está vivendo exatamente a mesma coisa. A gente não consegue conviver com o que tem uma opinião contrária à nossa. Nos irrita, nos dificulta. A gente não consegue ter uma estabilidade, uma serenidade com aquilo. A gente deseja impor a nossa vontade sobre os demais. Isso acontece só nesse cenário mais social, mais amplo? Não. Isso acontece, sempre aconteceu, dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos afetivos. A gente começa, por exemplo, um relacionamento afetivo, querendo acreditar, que a gente encontrou o príncipe e a princesa encantado, uma pessoa que se afina profundamente conosco. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo choques, a própria convivência vai mostrando a realidade, e o que a gente passa a querer fazer? Forçar na marra. Querer que aquela pessoa adote os mesmos padrões de comportamento que nós. Se não, dá um choque. Se a outra pessoa tentar fazer a mesma coisa conosco, é um conflito na certa. Não é verdade? E assim, isso se expande, se estende nos mais diversos graus de intensidade. Isso vai desde um debate, uma discussão, até atritos físicos. Agressões que surgem nessa base. Então, o inimigo aqui já fica mais caracterizado. Ele não é só aquele indivíduo que tem um processo de perseguição pessoal para contigo. Aquele cara que te detesta ou que tu detesta ele, tu vê ele como o teu pior inimigo. Não é só isso. Isso acontece às vezes numa situação. Alguém que tu diz amar, com quem tu convive, mas que num momento, numa situação, discorda de ti, entra em choque contigo, ela se torna naquele momento um adversário. Vira, naquele momento, um inimigo também. Então Jesus está falando para toda a abrangência, para todos os casos. Desde os menores, desde os que têm uma duração mais efêmera, até esses que duram longos tempos e às vezes sobrevivem às diversas encarnações. Gerando casos em que as pessoas convivem e se odeiam, encarnadas, depois, quando desencarnam, o processo continua, porque eu continuo sendo a mesma pessoa, eu só perdi o corpo, os meus sentimentos são os mesmos, eu carrego aquilo. Ao reencarnar, eu trago aquilo de novo se eu não solucionei. Se um fica desencarnado e o outro encarna, tu começa um processo de ação de um desencarnado sobre um encarnado.
que vai tentar fazer o quê? Destruir, se vingar, gerar conflito. Quais são as ferramentas que o desencarnado tem para fazer isso? Tudo que nós oferecermos para ele. Se a gente tem conflitos, dúvidas, medos, inseguranças, ele vai chegar lá e vai explorar aquilo. Se eu tenho um vício, ele vai estimular o meu vício. Para quê? Para que eu seja uma pessoa que me degrade moralmente mais. Para que eu perca o próprio respeito. Para que eu perca o caminho de mim mesmo. Se eu sou uma pessoa que tem um temperamento ruim, que gosto de brigar, de bater de frente, que não leva o desaforo e não sei o quê, tem a ver com esse tema, ele vai instigar isso. Qualquer coisa que alguém me diga, ele vai dizer para mim lá, olha, tá vendo como é que ele está falando contigo? Isso é jeito. Não leva isso, que desaforo. Se eu não tiver mediunidade audiente que me permita ouvir isso, eu não ouço. Mas eu registro. Com um aumento de vontade de agredir, de não tolerar, me irrita mais. Então, se soma o que é meu com uma amplificação dos espíritos. Nesse caso, eu estou dando um exemplo de um espírito específico que não gosta de mim e que por isso quer botar lenha na fogueira para gerar problemas. Muitas mortes são causadas por causa disso. Estimula uma pessoa desequilibrada para que na hora ela exploda. Quando ela explodir, ela está sujeita a toda uma série de reações. Daqui a pouco alguém provoca alguém que é mais agressivo que ela e é morta. Muitos desses noticiários que a gente vê todos os dias, relatando circunstâncias policiais, têm como base espiritual esse tipo de ação e reação. Então, quando Jesus fala disso, ele fala, amai os vossos inimigos. Olhem como ele é específico no que ele diz. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. O que é caluniam? Te ofendem, não concordam contigo, dizem que tu é isso ou que tu é aquilo porque tu pensa de outra maneira. O que ele está falando para fazer, nesse caso? Orar. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orar não é só o ato de cruzar as mãos e falar palavras. Não, Deus está... Me dá paciência, perdoa, papapá. Eu tenho que procurar me ungir, e é essa palavra, me tomar de um sentimento no qual eu não deseje o mal. E é por aí que começa o amar. Isso um dia vai se transformar num amor mais pleno, mais fraternal, mais profundo, como o que Jesus demonstrou. Mas ele começa nesse primeiro estágio, que é de não desejar o mal. E já é um estágio para nós que somos extremamente reativos, agressivos, que temos um ego muito ativo, já é um estágio muito difícil de ser consolidado. Quantas vezes a gente recebe agressões, ou a gente julga, a gente entende aquilo, interpreta aquela ação de alguém que a gente gosta como uma agressão. E como isso nos faz mal, como isso nos dói. Às vezes, a pessoa tem essa intenção. Às vezes, ela não tem a preocupação. Às vezes, ela nem tem a intenção. Mas nós, pela nossa forma de vivermos e entendermos a vida, muitas vezes até motivados pelas culpas, pelas fragilidades que nós somos portadores, nós entendemos assim. E aí, como dói, né? Quando alguém... E como é difícil a gente conseguir amainar esse sentimento, quando especialmente ele vem de alguém que a gente considera muito. Quando é alguém que passa na rua e a gente não conhece, a gente se irrita e tal, mas depois até vai passando mais fácil. Mas quando é alguém do nosso círculo de relação afetiva, dói muito mais. Essas relações que a gente ouve falar, às vezes a gente até vê isso hoje comumente em filmes de amor e ódio, do amor que se transforma em ódio, a ideia está calcada exatamente nessa relação. É claro que o amor verdadeiro, ele jamais poderá se transformar em ódio. Mas aquilo que nós dizemos ser amor, que nós chamamos de amor, essa vontade de gostar da pessoa, de querer estar perto da pessoa, de ter a pessoa para nós, e de todas as expectativas que nós criamos pela pessoa em cima disso, de como a pessoa deva ser e se comportar conosco, quando isso é frustrado, quando nós nos sentimos traídos, abandonados numa circunstância mais grave,
isso nos destrói por dentro. E a gente passa a querer cobrar, exigir uma reparação. Querer que a pessoa sinta o que nós sentimos. Lá no fundo do nosso coração, o que a gente gostaria é que aquela situação nunca tivesse acontecido. Mas como nós não podemos voltar no tempo e desfazer o acontecido, a única coisa que nós podemos fazer são duas. Ou a gente faz o que Jesus falou, ou a gente vai remoer isso e compra uma briga. Quando a gente compra a briga é que tem um problema. Quando a gente faz isso, a gente quer que a pessoa sofra, que a pessoa se dê conta. Alguns, aí isso depende de pessoa para pessoa. Alguns querem a tortura, querem o sofrimento. Outros, na verdade, através dessa ação de gerar conflito, de vingança, gostariam mesmo que a pessoa se desse conta e dissesse, tá, me dei conta que eu fiz uma grande cagada, eu te amo, eu quero ficar contigo para sempre. Estou dando aqui um exemplo afetivo, mas em qualquer caso. Serve para as relações de todos os tipos, entre mães, filhos, amigos, todo tipo. E aí, quando isso então não é atingido, a gente não encontra essas reações, a gente permanece agredindo. A briga foi comprada, como eu digo. O que eu estou querendo dizer com essa expressão, comprar a briga? A pessoa, se ela realmente nos agrediu, se ela fez um mal para nós, se ela teve a intenção, e mesmo que ela não tenha tido a intenção, mas se ela causou um mal, ela vai ter que reparar isso. Porque isso caracteriza uma deficiência interna dela, um problema. E como a lei, está num outro capítulo do Evangelho, é sede perfeitos, a gente precisa ir construindo as nossas capacidades, se desenvolvendo até chegar à perfeição, ela vai ter que corrigir e reparar isso. Eu, que fui o agredido, eu ainda tenho duas opções, que são aquelas que eu apresentei. Se eu reagir e quiser me vingar, eu entrei no problema. Agora, eu estou dando vazão para as minhas emoções, para a minha conturbação interna. Quem é que vai carregar isso? Quem é que vai estar sentindo dentro de si essa vontade de se vingar? Esse estado mórbido. Eu. Não é o outro, é eu que vou estar sentindo isso. E aí é que está o problema. Quando Jesus está falando isso, a gente normalmente interpretou ao longo do tempo que ele estava falando isso para a coitada da pessoa que nos prejudicou. Isso até pode ajudá-la, no sentido de ela se dar conta e se recuperar mais rápido. Mas isso é um problema dela. O que ele estava falando mais pontualmente é para nós. A hora que eu resolvo fazer o que ele disse aqui, com toda a dificuldade, sentindo a mágoa, mas eu não vou me esforçar para não desejar o mal, vou procurar um estado emocional caracterizado na oração, de querer pedir, olha, que ele se dê conta dos erros que ele fez, das coisas assim, que eu consiga me libertar dessa relação doentia, desse estado emocional, dessas coisas que eu mesmo criei. Vou refletir mais nas expectativas que eu criei. E eu me liberto disso, eu já não estou mais dentro daquele problema. Eu já não ando comigo com aquele estado de conturbação interna. Aí vem uma outra questão. Jesus está falando isso. E ele ainda complementa no final dizendo assim, que a gente deveria agir conforme o Pai, que faz com que se levante o sol para bons e para maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Isso está na Bíblia. Tá? Se vocês quiserem procurar, vocês encontram no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Tá, isso está dito. Jesus está falando que nós devemos fazer assim. Mas a gente não nos foi ensinado ao longo do tempo, na tradição religiosa, que aqueles que fizessem errado, que fizessem o mal, os agressores, aqueles que transgredissem as leis divinas, deveriam ser condenados ao fogo do inferno? Então, que contradição seria essa? Afinal de contas, o que vai ser feito com essa pessoa? Ela vai ser condenada ao fogo do inferno? Ela vai ficar sofrendo para sempre? Se ela não
aproveitar a encarnação dela para corrigir? Ou ele vai fazer, Deus vai fazer exatamente o que Jesus está descrevendo aqui? Que é dar uma oportunidade. Que é o que representa. O cara é mau, ele está desequilibrado, ele faz erros e tal. Mas o sol nasce para ele da mesma maneira que nasce para o justo que está ali convivendo com ele no mesmo ambiente. O que vai ser feito? Vai ser feito da mesma maneira ou não? Vai pegar o cara e vai botar o cara no inferno? Vocês notem como isso não tem muita lógica. Como isso foi usado, muitas vezes, distorcendo as expressões bíblicas para gerar manipulação, para gerar medo, e pelo medo dizer assim, não, se tu não fizer conforme eu estou determinando, tu vai sofrer tal coisa. Mas então, a pessoa que erra, ela não tem que reparar nada? Então ela não vai para o inferno, ela não vai sofrer, não passa por nada? Então, entendam como é que a coisa funciona. E vamos olhar para dentro da gente mesmo. Quando a gente faz uma coisa errada, que a gente se sente culpado porque fez uma coisa errada, aquilo nos atormenta. Quanto maior for a natureza do erro, e quanto mais tempo a gente se manter fazendo aquele erro, aquilo que para nós, para nossa consciência é um erro, mais tormento a gente tem. Mais internamente conturbado a gente fica. E inclusive a gente carrega essa conturbação, encarnação após encarnação. Por isso que a gente apresenta essas conturbações desde criança. Muitas doenças psicológicas, ditas psicológicas, são desse fundo espiritual, moral, desequilibrado que a gente herdou de nós mesmos de uma vida anterior. Então, eu passo a entender que eu não mereço. Para mim, não tem solução. Dependendo do grau de conturbação que eu tenho, eu sinto assim. Para mim, não dá. Deus não vai me ajudar. Porque o meu caso é diferente, o meu caso é pior. Eu fiz coisas piores que para mim não tem solução. O outro cara lá que fez, para ele tem. Para ele até pode ter, mas para mim não tem. Esse estado, essa crença de que não tem solução, é o verdadeiro inferno íntimo. Ele não tem uma confirmação divina. Porque Deus vai continuar oportunizando para todos os seus filhos o sol e a chuva. As diversas experiências dos climas da vida, de cada dia, que nos trazem a oportunidade da gente constatar um erro. Porque a gente pode até permanecer um tempo errado. No início a gente age como? A gente gosta, a gente tem algum comprazimento naquilo, a gente acha que está levando vantagem. Com o tempo, começa a pesar tanto. A gente continua vivendo, vai aprendendo, ninguém é incapaz, então a gente vai absorvendo novas experiências intelectuais e emocionais. E o que acontece? Chega um momento que eu não consigo mais. Aquilo pesa tanto na minha consciência, me atormenta tanto, que já não vale mais a pena eu manter aquele comportamento. Quando eu chego nesse ponto de constatação, que normalmente é seguido por muito sofrimento, por muito arrependimento, por muito remorso, por uma dor emocional, é que eu passo a acreditar que para mim não tem solução. Quando exatamente aí começou a solução. Isso significa que eu não vou ter que trabalhar no sentido de me educar, de me corrigir e poder reparar aquilo que eu fiz? É claro que não. Aí é que está a oportunidade. Aí é que está o novo dia, o novo sol que se levanta. A nova chuva que vem molhar a terra para que as sementes que foram lançadas nasçam. Essa é a figura. Só que, claro, sempre vai ter alguém, e aí eu estou me referindo especialmente à ação espiritual, daqueles que ainda não se libertaram, que ainda estão presos, que ainda não chegaram na mesma conclusão que eu cheguei.
que ainda querem controlar, acham que tendo mais gente com eles, são mais poderosos. Não funciona assim, qualquer vício não é assim. Tu quer largar um vício, aí aquelas pessoas que eram viciadas contigo tentam te tentar, né? A figura da tentação. Procuram criar situações para te trazer de volta. Vocês acham que espiritualmente não é a mesma coisa? É exatamente assim. Para qualquer situação. Então sempre vai ter gente lá, ainda, que ainda não chegou no mesmo estágio, dizendo, não, mas para ti não tem solução. E vai dizer, para nós, não, para nós, aqui, ó, para nós, não, nós somos excluídos, para nós não tem solução. E aí, quem é que mantém o afastamento? Deus? Não. A criatura. Que se sente assim e mantém esse estado de ausência de possibilidade de transformação e de perdão. Porque ainda traz enraizado em si, ao longo dos séculos, que foi ensinado que se não fizesse tudo conforme direitinho, a igreja falava, iria para o inferno. Vocês acham que Deus criaria, sem entender a natureza das suas criaturas, sem entender que é um processo evolutivo no qual se aprende, se erra e se aprende, se erra e se aprende? Deus não está brabo. Nós é que ficamos brabos conosco mesmo. Porque a nossa consciência, no livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos a respeito exatamente desse tema. Do que é a consciência, aonde ela a resposta é que a lei divina, onde está gravada a lei? E a lei divina está gravada na consciência. Que é exatamente esses aspectos que a gente vai aprendendo de como a vida funciona, e a gente se dá conta, poxa, eu não posso fazer isso, mas mesmo assim eu vou lá e faço. Esse estado de conturbação interna é gerado por mim. Deus, da parte dele, faz o quê? Manda outros espíritos mais velhos, mais experientes, mais capazes, encarnarem entre nós, para nos trazer exemplos. Nos mostrar, olha, não façam isso. Jesus está fazendo isso aqui, nesse momento ele está dizendo, não façam isso. Se vocês fizerem isso, vai ter consequências sobre vocês mesmos, porque é uma lei de ação e reação. Juntem todos os aspectos do Evangelho. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então eu vou lá e eu carrego esse monte de coisa dentro de mim, esse monte de culpa, de dificuldade, de problema, de conturbação, de medo e não sei o que mais. Aí eu acho que porque eu vou dizer, não, Jesus, Senhor, Senhor, me ajuda. E o meu esforço? E a minha contribuição, o meu aprendizado? Supondo que Deus chegasse e tirasse aquilo ali. Tirasse de dentro de ti aquilo ali. Sumisse. Aonde que estaria a tua capacitação nisso? Tu não teria aprendido como tu faz para nunca mais voltar a fazer. Passaria um tempo, tu convivendo com as novas pessoas, em novas vidas, com o esquecimento parcial do passado. O que aconteceria? Tu voltaria a recair. Isso precisa ficar gravado no nosso coração. De forma que mesmo com o esquecimento do passado, por causa do cérebro novo, no corpo novo, na nova reencarnação, aquela emoção esteja tão viva que a gente não se permita mais. A nossa consciência esteja tão ativa que a gente não se permita mais. Vocês devem ter passado isso em algum momento, como se uma voz dissesse, tu está lá numa situação que tu pode fazer, mas tem alguma coisa que te diz, não faz isso. Não vai te fazer bem. Não faz isso. E aí chega lá na hora e tu te permite. Se tu não te permite, depois que bom, eu consigo na hora lá, alguma coisa me disse, e eu escutei aquela voz interna me falando e não me permiti. Que bom. Mas na hora, eu muitas vezes me permito. É Deus que gera essa conturbação? Não. A experiência apareceu, foi como eu usei. A partir do momento que eu resolver começar, não, agora eu não faço mais, eu vou mudar a minha maneira de ser, vou aguentar essas pressões externas dos outros que vão querer continuar me puxando para repetir os mesmos erros, o sol está lá. A oportunidade está lá. É uma coisa interna. A hora que chega num momento de libertação, que o indivíduo não aguenta mais e ele diz para ele mesmo, eu não quero mais,
Não importa o nível de pressão externa, ele se liberta. E a coragem para fazer isso, para enfrentar esse sistema que oprime, que tenta te manter do mesmo jeito, ela é recompensada por uma lei natural que automaticamente eu passo a um estado interno um pouco melhor. Mesmo que chorando, arrependido, mas isso é um estado melhor. Antes eu não estava arrependido. É o que está no outro capítulo, lá no Bem-aventurados os aflitos. Esse estado interno novo que vai se formando abre campo para que os espíritos superiores atuem em mim. Me ajudem, me estimulem, me revigorem. Esse é o princípio de uma situação de passe. Que a gente vai lá tomar passe e acha que é automático, que não precisa fazer nada, que os espíritos vão fazer por nós. A gente fala para o pessoal de casa, quando vão fluidificar água. Querem fluidificar água? Tudo bem, os espíritos superiores podem fluidificar. Mas ela precisa encontrar internamente essa matriz dessa necessidade de reparação, de reestruturação, de reformulação. Por isso que também num outro capítulo do Evangelho está dito lá, ajuda-te que o céu te ajudará. O que nos falta, muitas vezes, é a coragem. A gente ainda negocia, a gente, não, mas tá, eu vou parar de fazer isso, eu vou mudar esse meu comportamento, mas eu vou perder aquilo, né? Vai ter tais consequências, eu vou desagradar, nem todo mundo vai concordar comigo, eu vou ficar sozinho, as pessoas vão me abandonar. Todo tipo de pensamento nos passa na cabeça. Eu não vou conseguir manter. Eu nem tentei, mas eu não vou conseguir manter. Ou eu tenho marcas das vezes que eu tentei e não consegui manter as minhas transformações. E aí eu volto a elas. Não, agora vai ser de novo igual. E nem sempre é, porque eu vivi mais coisas. A minha consciência se desenvolveu um pouco mais. Aquele desejo talvez já esteja mais forte. Eu já esteja um pouco mais experiente. Então, em função do tempo, eu não tenho como avançar muito. Mas os dois aspectos que eu falei para vocês que eu abordaria na exposição de hoje são esses. A possibilidade da mudança, mesmo sendo aquele que fui o inimigo, que fui o agressor, em qualquer nível, do maior dos bandidos, maior daqueles chamados de maus, até o menor. E de que, para que nós não venhamos a enveredar por um caminho de novos desequilíbrios, a gente comece a fazer um processo de vigilância interna, porque essas reações instintivas que nós treinamos ao longo dos séculos, alguém vai lá e me diz alguma coisa que eu não gosto, eu reajo, eu preciso vigiar para não cometer elas de novo. Esse é o conselho de Jesus. Tá difícil, diz ele, tá difícil? Em outras palavras, é claro. Ora. Ora buscando esse novo estado emocional, que vai te ajudar para que, enquanto tu ainda não tem o teu estado íntimo pronto, consolidado, que tu não te faz mais isso, tu não te envenena mais, pede ajuda para quem consegue, para que assim tu vá formando lentamente o teu. Não te deixa reagir assim. Constrói em ti um estado de equilíbrio. Assim, tu vai ter, como consequência natural, relação com os espíritos mais equilibrados. A vida vai ter problemas? Vai. As pessoas vão parar de agredir, de ter opiniões contrárias? Não. Mas não é por isso que eu não possa respeitá-las. Não é por isso que eu não possa conviver com elas. Isso não tem nada a ver com ser concordino. Eu posso olhar para um comportamento, entender que aquele comportamento é um desequilíbrio e dizer, é um desequilíbrio.
Agora, por que eu preciso ou ser tão desequilibrado quanto aquela pessoa, ou querer destruir aquela pessoa? É os dois extremos que a sociedade atual se encontra. E o que o Evangelho, Jesus propõe, é um estado interno de compreensão. Que a gente busque entender os fundamentos da lei divina, para que o nosso coração se amenize, que a gente tenha mais estrutura, que a gente tenha mais determinação, que se a gente precisar tomar uma atitude para impedir um mal maior, a gente tome. Porque a pessoa pode não te entender no momento, ela pode não gostar que tu está tomando uma atitude mais enérgica, mas dentro de ti tu está bem. E a longo prazo, se tu tiver calcado efetivamente na compreensão da lei divina, de como a vida funciona, essa pessoa vai reconhecer e vai te agradecer. No momento ela pode não gostar. Não era assim que Jesus fazia? Ele falava para os fariseus: olha, vocês são hipócritas. Vocês estão fazendo isso, vocês estão manipulando o povo, vocês estão... Os fariseus gostavam? Não. Mas ele falava. Por que ele falava? Porque o povo precisava entender que estava sendo manipulado. E quais eram os erros, para não caírem nos mesmos erros. Tanto que vocês, nessa mesma passagem, no final, diz assim, ó: se a vossa justiça não for mais abundante que as dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Dentro do próprio passagem. Os escribas e os fariseus, vamos resumir assim, eram os sacerdotes lá da época. Então, procuremos uma vigilância mais intensa, porque não é porque a gente ouviu isso, não é porque a gente vem tomar passe, que esses desafios da vida, dessas reações que explodem dentro de nós e a gente precisa aprender a entender, buscar compreensão para amainar elas, para ir transformando, elas vão acontecer por si só. Tomem o passe, bebam água fluidificada, mas quando vocês voltarem para a vida, mantenham esse estágio de vigilância ligado. Lembrem-se disso o tempo inteiro. Vocês vão ser testados. Por quê? Porque é da contingência natural. As pessoas vão continuar sendo como elas são. Talvez, pelo bom exemplo, a gente possa estimular algumas pessoas que venham a conviver conosco a seguir esse mesmo caminho. Se nós continuarmos nesse ciclo vicioso de agride, é agredido, agride, isso não vai se transformar nunca. Os nossos estados internos vão ser os mesmos, os dos outros também, e a sociedade vai piorar. Como expressão coletiva desses estados internos. Tá certo? Até a próxima oportunidade, então. Para o pessoal de casa, a gente se despede, desejando que tenham conseguido fazer um bom proveito da palestra da tarde de hoje e que possamos novamente se encontrar na terça-feira e no próximo sábado. Uma boa tarde. Para o pessoal que